Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu me chamo Yara, é um prazer ter vocês aqui, tá? Que no dia de hoje o Eterno possa esclarecer a mente de vocês, abrir, né, os olhos também espirituais. Hoje, gente, logo cedo eu sentei para tomar o meu café, como de costume, eu, meu esposo, meus filhos, né? E eu tava lendo uns comentários. Em cima desses comentários, que eu não vou expor os comentários, eu resolvi fazer esse vídeo, né, em cima, meio que baseando para a gente ter uma noção do que de fato, né, a Bíblia fala sobre estocar, se realmente tem isso na Bíblia. Será que tem alguma coisa sobre estoque de alimento? Nós já sabemos que na Bíblia em lugar nenhum fala sobre estocar, tá? Mas eu trouxe alguns pontos que as pessoas sempre veem nos vídeos, comentam, né, e deixa comentários isolados, tipo assim, um sobre as aves, né, que as pessoas falam que as aves não plantam, não semeiam, não guardam, não estocam, e o Eterno sempre prepara o mantimento deles, tá bom? Então já vai curtindo, compartilhando e também não esqueça, gente, de se inscrever. Então vamos lá, gente. O que Yeshua, né? Yeshua, para quem não sabe, é o nome em hebraico de Jesus, diz nas escrituras a respeito de estocar, né? Então eu tô com a Bíblia aqui, tá, gente? A minha Bíblia é João Ferreira de Almeida, porque eu só tenho essa, mas se vocês tiverem uma Bíblia melhor, mais confiável, vocês usam para depois estar conferindo, tá bom? Então vamos lá. Yeshua em momento algum ensinou que devemos praticar tal coisa, mas ensinou que nós devemos estar preparados para a grande tribulação. E nós vamos ver isso aqui agora. Eu tô com um caderno porque eu anotei alguns comentários, que eu não vou falar o nome das pessoas, mas para mim fazer o vídeo em cima, tá bom, gente? Para aqueles que querem que a igreja seja enganada, né, basta ler. Quem lê não é enganado. Nós, brasileiros, temos costume de apenas ouvir. Nós não temos costume de refutar. Ah, se falou na mídia, eu acredito. Ah, se eu vi no jornal, eu acredito. Se falou em tal lugar, eu acredito. E a gente não tem aquele costume de ir lá pegar a Bíblia ou pegar o livro e ir a fundo ali, né? Isso é uma coisa assim que eu louvo e glorifico ao Eterno, porque hoje eu tenho essa oportunidade de saber a verdade. Muita gente não sabe, muita gente é enganada por falta de conhecimento, que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de ir atrás, né, por falta de ir a fundo ali do que está sendo dito. Então vamos lá, eu vou ler, gente. Lembrando, não sou uma pessoa que sabe explicar a Bíblia. Esse é o meu entendimento de acordo com o que eu entendo nos dias de hoje, tá? Se caso vocês discordam, pode deixar nos comentários, porque essa vai ser a última vez, gente, que eu vou responder comentários do tipo, tá? Cada um faz sua parte conforme sentir no coração, conforme achar melhor, né? Então vamos lá. Mateus 6, eu vou começar aqui em Mateus 6, só pra gente engatar aqui na conversa, tá? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Mateus 6, 19. Mateus 6, 19 e 34, eu vou ler. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo que andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem afiam, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, essa passagem, ela se refere à ansiedade. Nós não devemos estar ansiosos com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. Nós devemos estar, gente, sempre preparados para as coisas. A pessoa, quando está preparada espiritualmente, materialmente, ela só vai ser enganada se ela quiser. Então, nós temos que nos preocupar com o nosso espiritual. E o material, Deus vai acrescentar. Então, as pessoas vêm, pegam a metade do vídeo, ou o início, ou o final, e vem e coloca versículos isolados em cima, né, da palavra de Deus. Vai lá, igual muitos desses aqui, a maioria já vieram aqui no canal e colocaram um ou outro versículo desse, tá? Então, o que aqui, gente, a gente vai refutar? Muitos acham que serão arrebatados antes da grande tribulação. Só que, gente, essa afirmação ela é equivocada. Por quê? Pare e pensa assim. Bom, as coisas estão acontecendo, Jesus vai vir, vai arrebatar os que são salvos, e os que já pertencem ao inimigo, o diabo, Satanás, como vocês falam, não sei, vão ficar aqui para ser atormentados. Não tem lógica, gente. É uma coisa assim que, se a gente para pensar, não tem lógica. Como que essas pessoas que já servem ao maligno vão ser atormentadas, sendo que o tormento delas vão ser eterno lá quando elas forem lançadas no lago de fogo, junto com o diabo, né? Então, isso aí é uma coisa assim que vocês precisam começar a estudar, a ler. Realmente, não tem lógica, assim, ser arrebatado antes e ficar aqui na terra só os que já servem ao maligno, só aqueles que já fazem o mal. Não tem lógica, gente. Todos nós vamos passar pela grande tribulação, tá? Todos nós. Eu tô olhando aqui porque para mim não perder, gente, assim, o raciocínio, né? Aí tem pessoas que vêm e falam assim: não adianta estocar porque o exército do anticristo vai entrar, vai levar tudo, vai te matar. Você está estocando, mas você está guardando arma. Você está se preparando também assim? Eu não estou me preparando assim, eu não guardo arma, eu não guardo essas coisas. O que a gente guarda, a única arma que a gente tem
e tem ao nosso favor é a palavra de Deus, né? E a confiança de que Ele vai nos guardar. E se Ele não guardar, que seja feita a vontade dEle, né? Mas vão entrar, vão saquear, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Se eu estiver dentro da palavra, isso não vai acontecer, porque em Mateus 24, realmente, Yeshua, ele não nos mandou estocar nada, mas ele deu as ordens, o que a gente deveria fazer, né? E para quem entende e dá ouvidos, um pinga é uma letra, né? Então tem aqui também Mateus 24, Yeshua ele nunca ensinou que a igreja seria arrebatada. O que ele ensinou em Mateus 24 é o que, gente? Aqui tem o sermão profético, o princípio das dores. Eu não vou ler tudo, mas depois vocês podem ler, tá? Aqui, ó. E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yeshua, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra e não sejas derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? E Yeshua respondendo disse-lhe: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Muitos estão sendo enganados por pastores, padres, presbítero, diácono, enfim, gente. Eu não estou falando de religião. Aqui eu estou falando do Criador, né? Nós não estamos falando sobre religião, cada um tem a sua, cada um fica onde quiser, né? Enfim, ele fala isso: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Muitos já estão enganados, muitos estão sendo enganados, né, gente? Isso é fato. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, que é o que nós já estamos presenciando, ainda não é o fim. Mas nós já estamos ouvindo rumores de guerra em várias partes, né, gente? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de ser entregue para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E aqui também fala que muitos, né, gente? Muitos vão ser entregues, muitos vão ser pegos, muitos vão ser capturados, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e o evangelho do Criador será pregoado em todo o tempo a todas as gentes, então virá o fim. Enquanto não for pregado, né, o evangelho a todas as criaturas, a muitas pessoas que estão perdidas aí sem rumo, né, sem um sentido na vida, não vai acontecer. Então tem que ser, muita coisa tem que acontecer, né, para que o evangelho chegue a outras pessoas, os olhos sejam abertos, né, gente? Eu não vou explicar assim com muito detalhe, porque eu não sou uma pessoa que tem esse dom, tá? Mas se vocês começarem a ler, orar, pedir o Senhor a guia, a direção, vocês vão começar a entender, tá? E como Yeshua não falou em momento algum sobre arrebatamento, aqui tem uma instrução que ele deu assim que é muito importante, é muito valiosa. Quando as pessoas elas entram no canal, seja no meu, seja em qualquer outro canal de sobrevivencialista, elas já vêm assim com os versículos prontos, só digita lá e pronto, acabou. Mas aqui fala assim, ó:
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que no livro de Daniel ele já relatava essas coisas, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha o que Yeshua falou. Aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, né? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, tá? Porque haverá grande aflição que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito, eis que eu vos tenho avisado, eis que eu vos tenho abrido teus olhos. Entendeu, gente? Então, prestem atenção, porque tudo que a gente precisa tá nas escrituras, tá? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Tá? Então, tem muitos falsos pastores, profetas, anciãos, enfim, que está enganando o povo. Eles falam que tudo que está sendo dito é teoria da conspiração. Eles estão fazendo as pessoas de idiotas e as pessoas estão caindo no conto da idiotice, né? E no final elas vão pagar um preço muito alto, né, gente? Infelizmente, só não entende, só não abre os olhos espirituais quem não quer realmente enxergar. Já estou terminando, gente, só para concluir. Também tem aqui, ó, em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, onde 5 virgens eram prudentes e 5 eram tolas, né, loucas, como que assim fala, né, que tardando o esposo o esposo a chegar, todas as 10 adormeceram. Só que 5 estavam preparadas, elas tinham uma reserva, né? Tinha o azeite, mas elas tinham reservado, elas não usaram todo o azeite, né? E já as outras 5 usaram tudo que tinha, e o que elas fizeram? Deixou para correr atrás quando o noivo chegou, entendeu? E aqui, ó, eu fiz uma anotaçãozinha para mim não esquecer. Ouvindo-se o clamor, eis que vem o esposo, todas elas falaram, vamos encontrá-lo, né? E todas saíram durante a escuridão, porque fala que o noivo chegou à meia-noite. Só que não importa se é à noite, se é dia, se é de madrugada, se é de noite, a gente tem que estar preparada, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Por isso que fala aqui, né, que elas estavam dormindo, todas dormiram, tosquenejaram, mas quando ouviu ali, eis que vem o noivo, as 5 que estavam preparadas, entraram. E as outras 5 ficaram, gente. Então, aqui não fala, em lugar nenhum aqui a gente vai ouvir falando sobre estoque, sobre armazenagem, mas a gente vai ouvir sobre preparação. Estejam preparados, porque qualquer hora é hora, a qualquer momento ele pode vir. Você tá aqui agora, eu tô aqui, ó, atrás da minha hortinha falando com vocês, mas pode ser que daqui meia hora ele venha. Eu tenho que estar preparada. Você está preparado? A sua casa está preparada?
Muitos acham que estão fazendo estoque hoje, que é para ele. Às vezes nem é para ele, é para um filho, é para um sobrinho, é para um neto, né? É lá na frente, a gente não sabe, então a gente tem que estar preparado. Eu mesmo faço e eu quero que isso entre assim na consciência das minhas filhas, porque se um dia elas casarem, se der tempo delas casarem, formar família, elas vão ter essa preparação porque elas me veem fazendo, elas vão se inspirar. E aqui a gente não se prepara somente material, gente. A gente tem que ter isso também em mente, a gente tem que preparar o espiritual, não só o material, tá? Então, na palavra do Senhor, né, ela nunca vai te falar, guarde comida, guarde isso, guarde aquilo, mas ela vai falar, saia dos grandes centros, saia das grandes cidades, saia da muvuca, né? Corra para os montes, quem está na Judéia, fuja. Quem estiver no telhado, não desça para pegar veste alguma na casa. Quem estiver lá no monte, não volte atrás para buscar nada dentro de casa. Então, gente, quem tem a oportunidade de fazer hoje, quem tem a oportunidade, faça. Se você está fazendo aí, vamos pôr um estoque para 1 ano, faz para 2. Se você está fazendo um estoque aí para 2 anos, faça para 4. Peraí, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem condições, faça o que está na sua condição. Se você não tem, prepare o seu espiritual, tá? Prepare o seu espiritual, porque como fala que Deus cuida das aves do céu, quanto mais a nós, homens de pequena fé, quer dizer isso também, gente. Às vezes você está ali preparando o seu espiritual, mas fica ali a carne e o espírito, a carne e o espírito brigando. Se você pode hoje guardar, se você pode hoje alimentar, se você pode hoje reservar o seu espiritual, reservem, né? Quanto mais conhecimento vocês adquirirem, melhor. Porque hoje você tem o espiritual, mas amanhã lá na frente, você não sabe, eu tô falando aqui com vocês não sabem. Hoje eu tô armazenando para 2 anos, um exemplo. Deus vai tocar no meu coração, vai falar, minha filha, faz para 4, né? É igual um livro de uma Corrie ten Boom, que eu comentei num vídeo passado, gente. A mulher estava armazenando alimento, mas mal sabia ela que ela ia abrigar judeus, ela não sendo judia, ela era holandesa, se eu não estiver enganada. E ela fazia, o que o espírito tocava nela, ela fazia. Foi aonde começou a acontecer aquela perseguição e ela começou a abrigar o povo dentro da casa dela. Então ela estava preparada para aquilo. Então nós temos que estar preparado para isso. Hoje eu estou preparando a minha casa para mim, para minha família, e a gente que faz estoque, a gente sempre está preparado para ajudar alguém que bate na porta, tá? Então você que está ouvindo, às vezes você não tem condição de estocar alimento, estoque a palavra de Deus dentro do teu coração, porque hoje, talvez você pode lá na frente bater de frente com uma pessoa que tem um estoque enorme de comida, mas não tem um estoque da palavra, e isso vai ser compartilhado. Você vai compartilhar a palavra de Deus com aquela pessoa e aquela pessoa vai compartilhar o alimento que Deus fez com que ela guardasse todo esse tempo com você. Entendeu, gente? Então, não é uma troca, é uma junção. Por isso que nós temos que estar preparados, tanto material quanto espirituais. Mas tem pessoas que estão pensando só no material, mas Deus está vendo o coração delas, né? E muitos vão ter a oportunidade de conhecer de fato a palavra de Deus mesmo, a viva, aquela palavra que é viva, não é aquela que é pregada nas igrejas. Porque as pessoas acham que igreja está dentro da igreja, igreja somos nós. Não tem jeito, ó, tá querendo aparecer aqui, gente. Então você que está preparando o seu estoque, não esqueça, gente, coloque a palavra de Deus, uma versão impressa, de preferência, nada de pendrive, nada de Bíblia em celular, uma versão impressa dentro do estoque de vocês, porque vocês vão precisar dessa palavra, porque ela é a que vai manter vocês vivos até a vinda do Criador, até a vinda de Yeshua, o Filho de Deus. Isso, pessoal, que eu queria dizer. Nós devemos, aprender a examinar as escrituras e não ficar só ouvindo o que as pessoas falam, principalmente quem ainda está
dentro do meio ali religioso, que acha que igreja que salva, que é ali que você vai ouvir a palavra. A palavra que vocês precisam revelada, ela já está aqui, ó. Ela já foi revelada, ó. Basta você bater o joelho no chão, abrir, pedir o Criador entendimento e examinar ela, tá? Que tudo que vocês precisar tá aqui, ó. Vocês não precisam de estar no meio de rodinha para que Deus fale com vocês, tá bom? Então, quem tiver oportunidade de estocar, estoca. De fato, Jesus e Yeshua, ele não deixou nenhuma indicação, né? Não deixou nenhuma instrução que você deve fazer estoque de comida, estoque disso, estoque de higiene, não deixou. Mas ele deixou para nós a instrução de estarmos sempre preparados, tá? Ele ensinou isso. Então, se você tem hoje a oportunidade de estocar para 1 ano, pense aí na possibilidade de estocar para 2. Se você está estocando para 3, pense na possibilidade de estocar para 6, tá? Porque nós também devemos estar preparados a acolher, né? E a ajudar o próximo. Sempre que bater um na porta ali, não hesite de ajudar, né? Estenda a mão, ajude. E para aqueles que vão vir no vídeo falar que não tem condições de estocar, porque sempre tem um que fala que não tem condições, né? Que quer estocar, mas a família não ajuda, né? Se prepara da forma que você conseguir, e o que você não conseguir, a mão de Deus vai alcançar, tá, gente? Como eu falei, aqueles que têm condição de estocar, eles vão estocar para lá na frente também poder ajudar, tá bom? Porque quem está preparando o espiritual, Deus está vendo que não tem como preparar o material, mas Ele está preparando alguém lá na frente para ajudar essa pessoa que está trabalhando ali no espiritual. E esse que está trabalhando dobrado no espiritual, lá na frente vai alimentar também, né? Porque o maior alimento de todos é esse aqui, ó. Nós já temos ele, né? Então, quem tem como preparar o material, vai ajudar aquele que pôde preparar só o espiritual. E aquele que preparou dobrado o espiritual, vai ajudar aquele que preparou só o material. Tá bom, gente? Então, a parábola das 10 virgens é exatamente isso que quer dizer. Todas tinham um azeite, 5 deixaram uma reserva, as outras 5 usaram tudo que tinha, né? Então, as 5 que deixaram a reserva estavam aptas a entrar. E as outras 5 que não se prepararam, não guardaram um extra, não puderam entrar. Então, é isso que quer dizer, tá bom? E Mateus 25, 34, pra gente finalizar aqui, ó. Depois vocês vão abrir em todas essas partes que eu falei, gente. Vocês vão ler e vão examinar aí, tá? Pra vocês tirarem aí as conclusões de vocês. Mateus 25, 34, ó. Aqui, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de Deus. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro e te hospedástimos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, é isso que nós acabamos de falar, tá, gente? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque fizeram tudo ao contrário. As pessoas, né, que estavam preparadas, porque muitos é assim, gente, é uma divisão, em tudo tem uma divisão. Tem os que estão se preparando e pensando em ajudar, e tem os que estão se preparando e pensando somente neles, que é o que está dizendo aqui,
Então, aquele que está se preparando, pensando em ajudar, aquele que está lá, né, não sabe quem vai ser, como vai ser, quando vai ser, mas está se preparando para ajudar, vai ouvir: vinde, entrai, está preparado para você. Mas aquele que está ali só juntando para ele, pensando só nele, é em vão, gente. Isso aí é em vão e é enfado da carne. Ele está trabalhando em vão, tá bom? Então, abram a Bíblia aí, meditem, né? Antes de vir nos vídeos, ficar só mandando aqui versículos isolados, achando que a gente não tem instrução da Bíblia, né? Das coisas de Deus. A gente tem, mas muitas coisas a gente não sabe explicar da maneira que a gente gostaria, porque eu também creio que nem tudo é para todos, né? Porque se fosse, eu acho que o mundo não seria como está hoje, tá bom, gente? Em Mateus 24:4 também fala que muitos vão ser entregues, muitos morrerão pelo amor de Deus, muitos serão entregues, muitos serão atormentados, né? E tudo isso tem que acontecer para que a palavra de Deus se cumpra, né? E o Filho de Deus venha e nos leve de volta para o nosso lar, que não é aqui, aqui nós só estamos, nós somos estrangeiros aqui. Aquele que quer salvar a sua vida, viver aqui, vai morrer, não tem jeito, vai morrer de qualquer jeito, né? Então é isso, devemos estar preparados para tudo, né? Porque a nossa mãe, a gente tem que honrar a nossa mãe, que muitos não sabem. Honra teu pai, que é o Deus Criador, e a tua mãe, a palavra. A mãe é aquela que aconselha, né? Então aqui, ó, a mãe é espiritual, é a Bíblia, a palavra de Deus já revelada. Eu não preciso ir na igreja para Deus me revelar nada, tá aqui, ó. A minha mãe tá aqui, que me aconselha, me dá dica, tudo que eu preciso tá aqui. Se eu tiver com um problema na família com filho, tem aqui. Se eu precisar de um conselho para o meu casamento, tá aqui. Se eu precisar de um conselho espiritual, tá aqui. Então tá tudo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o vídeo, tá? Qualquer comentário deixa aqui, vai ser a última vez que eu vou responder comentários desse tipo, tá, gente? Porque as pessoas, elas estão cegas, tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Que o Criador possa abraçar e dar entendimento a cada um de vocês que estão aí do outro lado ainda confusos, tá bom? Tchau, gente.